Oi, gente! Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre os primeiros povoadores da Terra. Esse assunto desperta a curiosidade de várias pessoas, saber de onde viemos e como viemos. Para explicar esse assunto, existem duas teorias que são bem conhecidas: o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo, ele vem de base religiosa e ele afirma que toda a vida e toda a matéria existente são resultado direto da ação de um Criador. O criacionismo ele está presente em várias culturas e em várias religiões. A versão cristã do criacionismo está presente na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, que significa origens. Já o evolucionismo, ele vem de base científica. E o cientista que defendeu essa teoria é o cientista inglês Charles Darwin. E ele afirmou lá no século XIX que todos os seres vivos eles são resultado de um longo processo de evolução. Ou seja, os seres vivos se originam de formas simples de vida e estão em constante, em permanente mudança. Explicando um pouco melhor a teoria evolucionista, ela vai dizer que, ao longo do tempo, o ambiente ele passou por algumas alterações, diversas alterações, e que os seres vivos precisaram se adaptar a essas alterações do ambiente. Então, aquelas espécies que ofereceram mais resistência, que conseguiram se adaptar a esse ambiente, conseguiram sobreviver mais e passaram essas características para os seus descendentes. Já as espécies que não conseguiram se adaptar ao ambiente morriam bem mais cedo. Isso ficou conhecido como seleção natural e é explicada pelo evolucionismo. O evolucionismo diz também que o ser humano, a origem dele é dos primatas. Os primatas mais tarde deram origem aos hominídeos e mais tarde ainda apareceram outros grupos e um grupo que era mais parecido com o ser humano da atualidade, o Homo, tá? Que daí vem o Homo sapiens. O Homo sapiens, então, deu origem ao ser humano. Essa é a explicação da teoria evolucionista. Mas os cientistas ainda não conseguiram fazer a árvore genealógica completa do ser humano. E vamos falar agora um pouco sobre a pré-história. O que é pré-história? A pré-história é o período que vem antes da história antiga. A pré-história ela foi dividida em dois períodos: o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico é um longo período da história do ser humano. Nesse período, ou Paleolítico ou Pedra Lascada, é o período em que o homem ele é nômade, ele não tem residência fixa, e o homem nesse período ele ficou conhecido como coletor e caçador. Ele sobrevivia da pesca, da caça e da coleta de frutas, sementes, folhas, frutos. Assim, ele não tinha morada fixa. Por quê? Porque quando os alimentos começavam a cessar naquela região onde ele estava, ele já se mudava para uma outra região em que ele pudesse encontrar alimento mais facilmente. Pedra lascada. Por quê? Porque o homem nesse período ele utilizava a pedra. Então ele batia uma pedra mais resistente em uma outra pedra menos resistente, até conseguir fabricar os objetos que ele queria. Ferramentas, utensílios que ele utilizava na caça e também na coleta e na pesca. Já o período neolítico ou pedra polida é o período em que o homem ele aprende a polir a pedra e com isso ele conseguiu dar mais resistência e mais durabilidade às suas ferramentas e aos seus utensílios. Mas o ponto-chave do período neolítico foi o desenvolvimento da agricultura e também a domesticação dos animais. Com isso,
o homem passa a ser sedentário, ou seja, ele começa a estabelecer uma morada fixa, moradia fixa. Por quê? Porque agora ele já consegue desenvolver a agricultura e também ele já vai domesticar os animais. E com isso, ele vai conseguir produzir o seu próprio alimento. Nesse período, o homem fica conhecido como agricultores e pastores. E agora falando um pouco sobre a idade dos metais. A idade dos metais é o período em que o homem passou a desenvolver a metalurgia, ou seja, o trabalho com os metais, há cerca de 5.000 anos antes de Cristo. O primeiro metal que o homem trabalhou foi o cobre. Por quê? Porque o cobre é o material mais maleável e podia ser trabalhado a frio para fabricar utensílios e também enfeites. Depois, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, o homem começou a trabalhar com bronze, que era um material mais duro do que o cobre e precisava ser aquecido para poder ser moldado e fabricar os instrumentos que ele queria. E só mais tarde, cerca de 1.300 anos antes de Cristo, o homem começou a trabalhar com ferro, que era um material mais duro e mais resistente e precisava ser elevado a altas temperaturas para poder ser moldado. Bem, pessoal, eu espero ter ajudado vocês nessa aula sobre os primeiros povoadores da Terra. Vou deixar aqui embaixo as páginas do livro que vocês vão responder de acordo com a nossa atividade proposta de hoje, tá? E vou disponibilizar também esse vídeo lá no meu canal do YouTube para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.